Boa tarde, quinto ano. Vocês estão bem? Então veja só, hoje que vai começar o vídeo já pedindo desculpa a vocês, porque ontem que estava com muita enxaqueca e não pôde dar uma aula do jeito que é necessário, tá certo? Já vou pedindo desculpa a vocês, mas hoje, graças a Deus, estou bem, né? Vamos começar a nossa aula, tá certo? O cheiro no coração de cada um. Vejam só, hoje nossa aula vai ser aula de matemática. Vocês vão estudarem no livro, mas também vão fazer na apostila, tá certo? Nós vamos iniciar pelo livro. E no livro vai ter valor posicional. Eu colocou aqui só valor posicional por conta do espaço. Mas no livro de vocês vai ter valor dos algarismos em um número, que é a mesma coisa que o valor posicional, quando diz assim. No nosso sistema de numeração, cada algarismo de um número assume um valor de acordo com a posição que ele ocupa desse número. Desse modo, cada algarismo tem um valor posicional. Tia colocou aqui o mesmo número que tem no livro de vocês, na página 11. Lembrando, viu? Hoje vai ser página 11 e página 12 do livrinho de vocês. Tá certo? Aí vamos à explicação. Valor posicional, valor que cada número ocupa. Então, lembrando, nós temos unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar. Vejam só, lembrando para vocês também, que quando eu tenho unidade, dezena e centena, eu formo uma classe, que é a classe das unidades simples. Vou colocar aqui, ó, classe das unidades simples. Só para lembrar. Classe, não deu para aqui eu botar tudo não, mas vocês vão saber. Classe das unidades simples. Porque eu agrupei 3 números. Eu botei unidade, dezena e centena. Já aqui eu vou parar a classe de quê? A classe do milhar, porque aqui eu já tenho unidade de milhar, dezena de milhar. Se, por exemplo, aqui tivesse centena de milhar, aí eu já teria 3 números. Mas como hoje nós vamos trabalhar só com 5 números, ou seja, 5 algarismos, nós vamos ter aqui unidade das classes de milhar, não é? Então, nesse número, quantas classes eu tenho? 2 classes. A primeira, não é? Primeira classe, que é a unidade das classes simples, e a segunda classe, que é as unidade de milhar. Também lembrando as ordens. Quantas ordens eu tenho desse número? 5 ordens. Por quê? Primeira ordem na unidade. Segunda ordem, dezena. Terceira ordem, centena. Quarta ordem, unidade de milhar. Quinta ordem, dezena de milhar, não é? Então, lembrando, viu? Os algarismos, não é? A gente pode formar uma infinidade de números, não é, com ele? Lembrando que nós temos o quadro valor de lugar, que é ocupado pela unidade, dezena e a centena. Depois, unidade de milhar e dezena de milhar. Eles também são divididos em classes, que tem primeira classe, segunda classe, terceira classe, quarta classe, uma infinidade, né? Porém, nós estamos trabalhando apenas com primeira e segunda classe. E as ordens? Quais são as ordens? Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem e quinta ordem. Então, lembrando aqui do valor posicional, não é? É o valor que cada número ocupa. Por exemplo, o 3 está na unidade, então ele vale realmente só 3. Mas o 7 está na dezena. Disse para vocês, dezena é quando eu agrupo de 10, não é? Se eu tenho 10, então eu tenho uma dezena. Aqui eu tenho o número 7, vocês vão lembrar, eu tenho quantas dezenas aí?
7 dezenas. Então, eu contando de 10 em 10, 7 dezenas, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Então, já coloca aqui. 70. Esse é o valor posicional. Aí, vejam, o valor posicional de 8, ele não está na centena. Então, se eu tenho uma centena, vocês vão lembrar que é quanto? 100. Se eu tenho aqui 8 centenas, então eu vou somar de 100 em 100. Então, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Então, aqui vai ser 800. E aqui eu já passei para a unidade de milhar. Na unidade de milhar, se eu tenho 2 unidades de milhar, vocês têm que lembrar, unidade de milhar é 1000. Então, 2 unidades de milhar, eu vou ter 2.000 porque eu vou juntar 1000 mais 1000. Então, vai dar 2.000, né? Valor posicional de 2 são 2.000. E aqui eu já passei para dezena de milhar. Na dezena de milhar, vocês vão ter que lembrar que dezena continua sempre 10, não é? Então, dezena de milhar, quanto é que vai dar? Então, se eu tenho o número 5, aqui se eu tenho o número 5, eu já vou ter quanto? 500, não é? Aí, ó, coloco aqui. Então, eu vou ter 50.000. Eu disse 500. Eu tenho 52.000, não é? Aí, veja só. Quando eu vou ler esse número? 50.000 mais 2.000 mais 800 mais 70 mais 3, não é? Então, como é que eu vou ler esse número? 52.873. Então, viram aí o valor posicional, não é? Então, este aqui está o valor posicional desses números. Mas se eu quiser colocar aqui a decomposição desses números, eu vou fazer o seguinte. Então, eu vou colocar 50.000 mais 2.000 mais 800 mais 70 mais 3, não é? Então, decompondo o número, eu fiquei com 50.000 mais 2.000 mais 800 mais 70 mais 3, não é? Então, esse aí são os valores posicionais. Vou colocar outro número para vocês entenderem. Veja, eu tenho aqui 63.492. Então, só é vocês lembrarem de novo, não é? Então, coloco unidade. Vocês estão vendo, minha gente? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar. Então, aqui, o 2 vai ser unidade, o 9, dezena, o 4, centena, o 3, unidade de milhar e o 6, dezena de milhar. Então, vou ter que lembrar, o valor posicional desses números é quanto? O 2 vale realmente 2. O 9 vai dar quanto? 90, porque está na dezena. O 4 está na centena, vai ser 400. O 3 está na unidade de milhar, vai ser 3.000. E o 6 está na dezena de milhar, vai ser 60.000, não é? Então, esses são os valores posicionais, não é? De cada número. Já decompus o número, que vocês já entenderam, já disse as classes, não é? E já disse também as ordens. Este é a nossa aula, não é? E lembrando, agora nós vamos trabalhar no livro na página 11 e a página 12, tá certo?
Depois é que nós vamos para a apostila, tá certo? Só é uma atividade complementar. Então, um abraço a todos. Estamos juntos de 1h20 até 5h20, tá certo? Um cheiro no coração de cada um e uma boa aula.